Todos nós, filhos de Deus, somos tentados. O Senhor Jesus, ele foi tentado, porém sem pecado. Por isso ele pôde ser o nosso Salvador. Hebreus diz que ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém sem pecar. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então o Senhor Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou. E nós, que nascemos de novo, nós somos tentados o tempo todo e podemos pecar. Mas o que vai fazer a diferença é o que nós iremos fazer depois e se cairmos em tentação. E a Bíblia mostra dois homens e as atitudes desses dois homens que traz para nós uma grande lição. A diferença entre remorso e arrependimento genuíno. E eu quero começar falando sobre Judas. A Bíblia fala que Judas, depois que traiu Jesus, ele ficou com remorso. E a atitude dele foi de se enforcar. E a atitude de Pedro, quando negou Jesus, foi arrependimento profundo, tristeza, angústia na alma. Mas vamos considerar aqui e meditar junto com você nesse versículo que fala sobre o remorso de Judas. Diz assim, Mateus capítulo 27, versículo de 1 ao 5, diz: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, Judas entrega Jesus, vende, pega 30 moedas, que era o preço para pagar um escravo na antiga aliança, e quando ele viu que Jesus foi preso, aí ele diz que, o texto diz que ele, tocado de remorso, ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, e disse: pequei traindo sangue inocente. Ele reconheceu que tinha traído sangue inocente, mas não foi um arrependimento, ele só ficou com remorso. Então os principais sacerdotes disseram: que temos a ver com isso? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas, saiu dali e se enforcou. Então Judas, ele chegou à seguinte conclusão: eu traí sangue inocente, eu traí Jesus, Jesus não merecia isso. Então, o texto diz que ele saiu dali, tomado de remorso, e se enforcou. E remorso não é arrependimento. Uma pessoa, quando ela fica com remorso, o remorso abre espaço na mente dela para justificativa. Uma pessoa que só fica com remorso, automaticamente ela vai falar assim: caramba, eu errei sim. Mas quem não erra, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas se ele não tivesse feito isso, é muito provável que eu não tivesse errado. Se ele não tivesse me induzido, se ele não tivesse me oferecido, isso é o remorso. O texto está mostrando que o remorso não leva ao arrependimento profundo. E ele foi e se enforcou. É uma mistura de covardia com orgulho, com arrogância, é uma mistura de sentimentos que o diabo usa esse momento de fragilidade para trazer argumentos. Porque o remorso produz isso. O remorso é apenas um remorso. Fiquei com remorso, fiquei com pesar. E a pessoa fica ali, Porque quando há arrependimento, há um reconhecimento imediato, há um arrependimento rápido. E a convicção vinda pelo Espírito Santo da necessidade de uma atitude rápida também. É por isso que a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus intercede por nós.
Mas há uma necessidade também, quando nós pecarmos, nós de imediatamente cairmos de joelhos na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei. Não importa se você foi, se nós formos influenciados para pecar. Se nós pecarmos, Deus não joga a gente fora. Temos um advogado junto ao Pai. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo e formos sinceros, o Espírito Santo vai nos convencer de que nós pecamos. E conhecendo a palavra, nós sabemos que tem que haver rápido uma atitude. E a atitude é: Senhor, eu pequei. Lembra quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, que Natan trouxe aquela história da ovelha? O homem tinha muitas ovelhas, mas pegou a ovelha daquele pobre, matou, e ele disse assim: esse homem tem que ser morto. E Natan disse assim: esse homem é você? A Bíblia não diz que Davi ficou com remorso, remoendo. Mas também a mulher estava pelada, né? Queria o quê? A mulher estava ali se expondo. A Bíblia diz que Davi disse: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Ele não ficou procurando: Urias podia estar em casa, a Betseba poderia estar vestida, eu não sou de ferro, a carne é fraca. O remorso, como disse, abre espaço para esses argumentos. E Deus, ele se agrada da verdade no íntimo. Quando Davi se arrependeu, ele disse, no Salmo 143, não entres em juízo com o teu servo, porque aos teus olhos não há justo nenhum sobrevivente, porque o Senhor se agrada da verdade no íntimo. Deus se agrada da verdade sincera, genuína, arrependimento e atitude. Não é transferir a responsabilidade para os outros, que as pessoas e o diabo podem até nos influenciar, mas ninguém obriga nós a pecarmos. Agora vamos ver a atitude aqui de Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 61 e 62 diz: Então, voltando-se o Senhor Jesus estava no pátio do sumo sacerdote, ele já havia dito para Pedro que ele negaria ele. E o galo cantou 3 vezes e ele negou. Ele disse: não conheço esse homem, ainda no pátio do sumo sacerdote. Então, Lucas escrevendo diz que então, voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro. Misericórdia, Senhor. Meu Deus do céu. Você imagina essa situação? Pedro diz assim: não conheço esse homem. Como não conhece, Pedro? Essa noite você jantou com ele antes de negar. Ele lavou seus pés antes de você negar. Você está com a barriga cheia, com os pés limpos, porque ele nessa noite fez isso por você, em você. Como não conhece? Mas ele negou. E disse que o Senhor fixando nele, em Pedro, os olhos, olhou para ele. E ele, Pedro, lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. E qual foi a atitude de Pedro? Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Isso é arrependimento, chorou amargamente. Nesse choro tem voz, nesse choro tem fala, nesse choro tem pedido de perdão, nesse choro tem reconhecimento do pecado. É por isso que quando Jesus ressuscita, Pedro volta a pescar, ele aparece vivo para ressuscitado, aparece para os apóstolos e Pedro não estava. E ele diz assim: vão para a Galileia. E chama também Pedro. Pedro já tinha desistido, porque ele achava que Jesus já tinha o descartado, já tinha jogado ele fora. Mas Jesus, ele não joga a gente fora. Quando a gente peca, se nós pecarmos como filhos de Deus, nós temos um advogado junto ao Pai. O diabo fará de tudo para nos convencer de que nós não prestamos mais para nada, que Deus não perdoa mais a gente. Mas isso é mentira de Satanás. Deus perdoa sim por causa do sangue de Jesus, do reconhecimento do pecado e porque nós temos um advogado junto ao Pai. Então Pedro, ele se arrependeu e chorou amargamente e ele foi perdoado. Agora olha o coração de Pedro. Quando o Senhor Jesus encontra Pedro na praia, que Jesus pergunta para ele 3 vezes: você me ama? E ele diz: eu te amo, com aquele amor de amigo. Mas Jesus queria ouvir se ele amava com o amor de Deus, o amor do tipo de Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Perdão. O Senhor sabe que eu te amo. E ele ficou triste porque o Senhor Jesus
perguntou 3 vezes. Quando o Senhor Jesus aparece na praia, Pedro percebe que está sem roupa e ele fica com vergonha do Senhor e ele se joga no mar. Isso é atitude de pessoas tementes, de pessoas que a presença de Deus o constrange e ela se percebe inferior, ela se percebe indigna. E o Senhor está sempre puxando ela para cima, dizendo assim: não se sinta assim, eu amo você, eu cuido de você, eu não desisto de você, eu sei que você está passando por um processo de amadurecimento, mas vai firme que eu sou contigo. Essa é a atitude do nosso Senhor todos os dias para conosco. Mas o que Deus espera de nós é um coração sincero. O apóstolo João escrevendo diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado, o Senhor Jesus, junto ao Pai, intercedendo por nós. Se você pecar, não esqueça, Deus ama você, mas se arrependa rápido, porque o texto bíblico mostra a atitude de 2 homens e mostra a que foi a atitude que agradou ao Senhor, a atitude de arrependimento. Que Deus abençoe e guarde você nesse dia e que o Espírito Santo encontre liberdade no seu e no meu coração para quando nós errarmos, pecarmos, nós não venhamos procurar responsáveis, mas sejamos sinceros e rápidos para consertar nossa vida diante de Deus, que é bom em todo tempo. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.